Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Nessa noite de gratidão, mais um culto de gratidão ao Senhor, né? Que nós temos. Que nós vimos aqui, né? Como temos falado, em todos os cultos, para agradecer pela nossa semana, para agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. Não para receber, né? Pois a igreja não é banco, né? Amém? Essa noite, vou falar um pouquinho sobre Moisés, né? Moisés, o grande Moisés, o homem que teve uma missão. Que missão teve Moisés? Sua história começa em Gênesis, a partir assim do capítulo 2, que fala que um homem da tribo de Levi casa-se com uma mulher da tribo de Levi. E aí eles têm um filho. Só que naquela época, o faraó estava mandando matar todos os meninos, pois o povo hebreu estava ficando numerosos demais. O povo hebreu estava crescendo demais na terra do Egito. E por isso, ele deu ordem às parteiras para estar matando todo aquele neném que nascesse que fosse do sexo masculino. Com isso, ele pretendia diminuir o crescimento do povo hebreu no Egito. E no capítulo 2, Moisés, ele começa a sua história como a mãe do menino, assim que ele nasce, coloca ele no cesto de junco. Esse cesto de junco é colocado no rio Nilo. A filha do faraó pega esse cesto, vê que tem um menino e de repente ela fala, é filho dos hebreus, pois o menino já estava circuncisado. E aí vem a irmã de Moisés e fala, quer que eu traga uma hebreia para estar cuidando desse menino? Ela rapidamente, sim, dá-se o menino para a hebreia. E Moisés vem crescendo, a partir do momento que ele vai para o palácio do faraó e começa a ser criado ali com culturas do Egito, com culturas do faraó, com cultura do povo egito. E nisso, quando ele já está maior um pouquinho, ele vai passear e ver um dos soldados baterem no hebreu. Ele rapidamente vai lá, briga com esse soldado e mata o soldado. Enterra o soldado. Só que um dia depois, o que acontece? Ele vê dois hebreus brigando de novo. Dois hebreus brigando. E ele vai separar. E um dos hebreus fala, quem te titularizou juiz entre nós? Quem te colocou líder entre nós? Moisés ali fica com medo e foge. O rei, era o faraó, manda matar ele, tenta caçar ele para matar, e ele foge. E vai para Midian se esconder. Lá encontra-se com Jéter, um dos sacerdotes que servia ao mesmo Deus dos hebreus, e ali se casa com uma das filhas dele. Nisso, no capítulo 3, Moisés vai estar apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele tem um encontro com o Deus Altíssimo. Através de uma sarça ardente, ele tem um encontro com o Deus Altíssimo. E isso, esse Deus pede a ele, para ele que ele volte para o Egito e traga
todos os hebreus que estavam lá para fora do Egito. Deus dá uma missão a partir do capítulo 3 a Moisés. O nosso intuito dessa noite é o versículo 4. Êxodo, versículo 4. Capítulo 4. Que tem como tema da mensagem: Deus nos mostra o caminho. Aqui tem um diálogo entre Moisés e Deus, que nos diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso que está na sua mão? Ele respondeu: uma vara. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou ela no chão e transformou-se em uma serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda-se a mão e pegue ela pela cauda. Moisés estendeu a mão e apegou a serpente, e esta se transformou numa vara na sua mão. Versículo 5. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecendo neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque novamente no peito. Moisés tornou-se a colocar a mão no peito. Quando a retirou, ela estava novamente como se estivesse a pele normal. Prosseguiu o Senhor: e se eles não acreditarem em mim, nem derem atenção aos primeiros sinais miraculosos, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem derem ouvido, tire um pouco a água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive a felicidade para falar, nem no passado e nem agora, para que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem dê boca ao homem? Quem a fez o surdo? Quem fez o cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que é dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envie outro em meu lugar. Então o Senhor se irritou com Moisés e lhe disse: você tem o seu irmão Arão, o levita. E eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro. E se alguém e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá que ele deve falar. E eu estarei com você quando falar e direi a você o que fazer. Assim como Deus falou aos profetas, falarei a você, ao seu irmão, e ele falará ao povo. 17. E ele levará a mão, e ele levantará a mão, e com ele vocês farão miraculosos sinais. Amém?
Eu passei um pouquinho nessa correria para entender um pouquinho o que está acontecendo nesse capítulo aqui com Moisés, da seguinte forma: Moisés ele foi escolhido para ir tirar o povo do Egito. E o Senhor, nesse capítulo 4 aqui, estava dando sinais a Moisés. Às vezes, nós queremos passar pela Baía de Guanabara, mas não queremos usar a ponte, sabendo que existe uma ponte para nós passarmos, mas queremos passar na água. Às vezes, Deus nos mostra as coisas para nós termos entendimento e nós focamos em outras coisas. Às vezes esperamos ganhar, sendo que Deus já nos dá uma saúde, Deus já nos dá um vigor para conquistar. E nós estamos esperando ganhar. Deus ele vem ao nosso favor para estar nos ajudando, para estar nos orientando. E às vezes as conquistas que nós temos, deixamos de lado, deixamos para trás. O porquê faz parte de um início de aprendizado. Uma criança, quando está aprendendo as coisas, existem vários porquê. Mas por que a lua vai embora de manhã? Mas por que o sol vai embora de noite? Através de um porquê, nós aprendemos aquilo que nós não sabemos. Através de um porquê, nós temos conhecimento daquilo que nós não tínhamos antes. E dependendo da pergunta de uma criança, nós temos que fazer uma resposta com aquilo que ela já entende. Trazer algum elemento daquilo que ela já entende, para a criança aprender aquilo que ela está perguntando. Fica bem mais fácil, como todos nós vemos uma coisa que nós já sabemos, para aprender aquilo que nós não sabemos. Fica bem mais fácil. E assim é a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra. Obrigado, tia. Deus abençoe. Mais uma pedrinha. Amém? E a palavra de Deus nos mostra o caminho. Deus nos mostra o caminho a cada dia. No versículo 1, Moisés fala assim com o Senhor. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Para aquele que não quer enxergar a verdade, qualquer mentira serve. Para aquele que não quer ver a verdade, qualquer coisa que a pessoa vai falar, ela vai aceitar. Isso é uma prática de vendedor, pois ele vai falar para você o melhor do produto para você, por mais que você não queira comprar, mas ele vai tentar passar para você o melhor daquilo que ele tem na prateleira. Às vezes você sai de casa sem querer comprar nada, mas a palavra de um vendedor vai fazer com que você compre. Ele vai vender o produto para você através da fala dele. Depois você vai chegar em casa. Para que eu comprei isso aqui mesmo? Mas eu não já tinha outro em casa? Mas eu já não tinha isso aqui? Ou às vezes vai usar uma vez só e vai deixar lá. Vai ficar lá, não vai usar mais.
Uma das coisas que se faz muito é um descascador de legume. Um descascadorzinho de legume que vende na rua. Aí você olha assim, eu vou comprar. Mas aí, compra, usa uma vez. Daqui a pouco você vê, você está com a faca lá, usando a faca. E ele está lá dentro da gaveta. Então é dessa forma. João 8,32 nos diz assim: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, nenhuma mentira entra no nosso ouvido, entra no nosso coração, entra na nossa mente para querer nos dominar. O povo estava vivendo em uma terra cheia de idolatria, cheia de escravidão. O Senhor viu que o seu povo estava precisando de um refúgio, precisando sair daquela terra. E designou Moisés para isso. Deus estava ali mostrando a Moisés que de uma certa forma não estava querendo ir, não estava querendo voltar. No versículo 2, então o Senhor lhe perguntou: que é isso que está em suas mãos? Uma vara, respondeu ele. Moisés poderia estar traumatizado com o que aconteceu com ele no Egito. E quando nós estamos traumatizados com uma coisa, fica difícil você fazer, fica difícil você ir. A síndrome de burnout é uma síndrome que tem hoje no meio do trabalho, em que o funcionário, de tanto trabalho, ele fica com o estresse do trabalho e não consegue, não quer saber mais falar do trabalho. Foi constatado por psicólogos que, às vezes, até em ver a logotipo da empresa, o funcionário fica nervoso, o funcionário fica agitado. E Moisés saiu do Egito, corrido, que os hebreus estavam falando com ele: quem é você para ser juiz entre nós? Quem é você para ser chefe entre nós? O faraó que queria matar ele. Então, voltar para o Egito era medo, era pavor para Moisés, pois ele sabia que ia acontecer alguma coisa com ele ali. E sempre como se falava a palavra Egito, o cérebro dele falava assim: não. Egito, não. Assim somos nós. Quando nós temos medo de alguma coisa, quando acontece coisas passadas com nós, e nós temos que continuar, só que o medo do nosso passado evita que nós vamos para frente. Isso estava acontecendo com Moisés. O medo do passado dele estava fazendo com que ele não continuasse, fazendo com que ele travasse na hora do momento de estar começando uma nova vida, começando um novo objetivo, um novo sonho. A partir do momento que Deus chama ele para voltar a ter aquela convivência, é só não, 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 não. E Deus fala com ele de uma forma simples, de um jeito que ele possa estar entendendo. Assim ele fala com nós. Deus fala de uma forma simples, de um jeito que nós possamos estar entendendo. Às vezes nós queremos uma fala diferente, uma fala que possa estar modificando a voz, falando em outras línguas, falando em inglês, português. Mas Deus, quando for falar com você, quando for falar comigo, Ele vai vir no português seu, no dialeto que você vai falar.
Ele não vai vir falando de uma forma que você não vai entender. Assim ele estava fazendo com Moisés ali naquele momento. No versículo 3, e disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou ela no chão e se transformou em uma serpente. Moisés fugiu. 4. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue ela pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e esta se transformou novamente em uma vara em sua mão. Os egípcios, os sacerdotes egípcios, usavam muito a reca em seus cultos. Seria o que a reca? Uma mágica, uma ilusão, um ilusionismo, porque mágica não existe. Eu que já trabalhei no circo sei muito bem disso, que mágica não existe. Existe ilusão. E os sacerdotes egípcios faziam isso, fazia esta ilusão, para que o faraó visse eles fazendo aquilo na frente dele e acharia que eles são os bons, Então, neste momento aqui, Deus estava falando com Moisés de uma forma que ele entendia, pois ele, nascido no palácio, convivendo com a religião que eles tinham no palácio, eu teria que falar do jeito que ele conviveu no palácio para estar entendendo o motivo. E ele pede para Moisés, estenda-se a mão e pegue ela pela cauda. Nós temos uma imagem aí. Bota maior, Rafael. A primeiro. Não sei se vai dar para ver. Aqui nós temos uma imagem de uma câmara mortuária do Egito. Essa imagem aqui, ela está numa câmara mortuária do Egito. E nesse cantinho aqui, nós temos um deus do Egito, nesse cantinho. Coloca a outra, Felpa. Ah lá. Percebe-se que ele está pegando uma serpente pela cauda. Ele está pegando uma serpente pela cauda. Então, nesse momento ali, coloca a outra agora. Aí, essa aqui está mais clara. Aquilo ali que o Senhor queria mostrar a Moisés. O que se fazia no Egito. O que se fazia para com o faraó ver. Pois ele já estava ensinando a Moisés como ele se comportaria na frente do faraó. Para que o faraó entendesse que o único Deus era ele. Para que o faraó entendesse que não existia Deus além do faraó, além de Deus. O faraó pensava que era isso. Pode tirar, faraó. Então foi isso que ele falou para Moisés. Pega a serpente pela cauda. A partir do momento que ele pegou a serpente pela cauda, ela se transformou em uma vara. Esse foi um dos sinais. Capítulo 5. E disse o Senhor, isso é para eles acreditarem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Os hebreus também conviviam com os egípcios. Eles viam o que os sacerdotes egípcios faziam. Então, Deus queria que Moisés fizesse a mesma coisa para eles estarem vendo que o mesmo que eles faziam lá, o Deus dele faria também.
E essa demonstração que Deus estava fazendo com Moisés aqui, nós temos todo dia. Nós temos sinais todo dia. Deus nos mostra sinais na nossa vida. Às vezes caminhos errados, caminhos que não tem volta. A única volta que tem é aqui, na presença de Deus. Pessoas podem falar no ouvido. Isso é o bom. Levando a juventude para caminhos tortos, levando crianças para caminhos tortos, em comunidades, em bairros, enganando, fazendo o ilusionismo com as crianças, com os jovens, com o adolescente. Deus nos mostra o caminho a cada dia. Graças a Deus, muitos voltaram. Muitos saíram do caminho. Muitos viram esse sinal que o Senhor mostrou. Muitos seguiram os sinais que o Senhor colocou na vida deles e retirou eles desse caminho. Moisés estava ali, firme, não querendo voltar para o Egito. Versículo 6, e disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecendo neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de volta a mão no peito. Moisés tornou a colocar a mão no peito. Quando a retirou, ela estava normal, como estava antes. Os egípcios, eles cultuavam muito a beleza. Muito a beleza. Eles buscavam sempre estar arrumadinho, sempre com a pele arrumadinha. E aqui o Senhor estava começando a mostrar que Ele é o Deus da beleza. Foi Ele que deu a beleza de cada um de nós. Nós somos lindos porque o Senhor nos fez lindo. E nesse momento ali, o Senhor estava treinando mais uma vez Moisés para fazer os sinais lá na frente, nas pragas, para colocar novamente lá nas pragas. Deus te treina todo dia, Deus me treina todo dia para passar por situações essas que hoje nós não podemos entender, mas lá na frente nós vamos entender por que eu estou sofrendo aqui hoje, por que eu estou passando por essa dificuldade hoje, para quando eu chegar lá na frente, eu dar valor o que aconteceu comigo no passado. Versículo 8, prosseguiu o Senhor, e se eles não acreditarem em você, nem derem atenção aos primeiros sinais milagrosos, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame-o na terra seca. Quando vocês derramar na terra seca, ele se transformará em sangue. O Nilo era a fertilidade do povo egito. O Nilo era o local aonde o povo egípcio buscava para fazer a sua plantação. Antigamente, quando o povo não tinha um local que tivesse água, eles eram nômades, viviam de um lugar para o outro, procurando locais para fazer plantação. E o Nilo era sagrado também para os egípcios, pois eles tinham o Nilo como um deus, Rapi, que era o deus do rio Nilo para eles.
Nisso, quando Moisés veio no cestinho, a filha do faraó pegou aquele bebê. Pode ser que a primeira coisa que ela pensou: o Deus do Nilo me deu esse bebê. Só que quando abriu e viu que a criança estava circuncisada, ela viu que era do hebreu. Ela viu que era filho dos hebreus. Ela viu que aquele bebê pertencia ao Deus Altíssimo. Então o Senhor mostra a Moisés em transformar a água do rio Nilo em sangue. Ali já estava mais uma demonstração que ia acontecer no futuro. Ali o Senhor estava ajudando a Moisés a fazer uma das pragas no futuro. A oportunidade que nós temos agora pode às vezes não acontecer no futuro. Oportunidade de Deus chamar você para cultuar Ele, para estar com esse evangelho dEle. Ninguém veio aqui por acaso. Viemos sim para adorar, agradecer a Deus. Mas viemos aqui porque Deus quer que você, hoje, siga um novo caminho, vá para um novo caminho, esteja em um novo caminho, saindo de caminhos tortuosos, saindo de caminhos que não levam a nada. Continuando, versículo 10, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive a felicidade para falar, nem no passado, a facilidade. Nunca tive a facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que quer seu servo, nem no passado, nem agora, que falar a Deus seu servo. Não consigo falar bem, disse Senhor. Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista a tornar cego? Não sou eu o Senhor? Moisés tenta deixar de lado, mais uma vez, com medo daquilo que possa estar acontecendo. Mas as Escrituras nos falam o real motivo de Moisés. Ela não coloca que ele era gago, só fala que ele tinha dificuldade de falar. No versículo 6 de Êxodo 12 e 30, Moisés chega a falar que ele é incircunciso na fala. Só que pesquisadores, arqueólogos, colocam-se também que ele poderia não estar falando mais fluente a língua egípcia. Lógico que você, depois de 40 anos, que você não fala uma língua que você era fluente, você vai ter uma dificuldade em falar aquela língua. Eu tenho um colega que ele foi morar em Cuba há uns tempo atrás, e até hoje não está em Cuba, está na Rússia. E quando ele veio visitar aqui, ele ficava perguntando como é que fala mesmo. Ele não estava mais sabendo falar o português. Ele não tinha mais aquela fluência no português. E sempre ele estava assim, como é que fala mesmo? Aí nós completávamos. Moisés tinha 40 anos que não falava a língua egípcia.
estava voltando para o Egito, para estar falando com o povo, ele ia ficar dessa forma. Mas aí o que o Senhor faz? Versículo 12. Agora, pois, vai, estarei com você, ensinando-lhe o que diz. O Senhor fala a Moisés, o Senhor fala com nós, o Senhor, Ele nos dá esse caminho. Versículo 13, respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peça que vá outro. Quantas das vezes o Senhor nos chama e nós falamos às vezes, hoje não. Hoje não. Hoje não. Aceite a Jesus. Hoje não. Vamos para a escola dominical? Hoje não. Nós hoje falamos na escola dominical para nós não deixarmos nossos princípios. Sei? Não dar de graça o que o Senhor te dá. Não deixar a vida que o Senhor te deu na mão dos outros. Entregar na mão dos outros. Versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? E eu sei que ele fala bem, e ele já está vindo ao seu encontro. Olha só, mano. O Senhor, não adianta, Ele já está vindo ao seu encontro, já tá decretado. A missão que o Senhor tem na sua vida, ela já está pronta, já está preparada, não adianta você tentar fugir. Faça o que Deus quer para a sua vida. Coloque em prática o que o Senhor quer na sua vida, no seu ministério. Levem a palavra. Começou o ministério, começou a ajudar no ministério, continua, não saia para outro caminho, continua no ministério, vai acontecer coisas no ministério que vai te desanimar, que vai deixar você desanimado, mas continua no ministério, pois você não está fazendo para mim, não está fazendo para o irmão que está do lado, você está fazendo para Deus. Tudo que você faz na igreja, você faz para Deus. Podemos escutar outras coisas, outras pessoas falando, mas você está fazendo para Deus. Quando nós tiramos o foco do verdadeiro, do verdadeiro sentido, nós caímos. Nós temos Pedro como exemplo. Enquanto ele estava com foco no Senhor, andando por sobre o mar, ele estava firme. Quando ele olhou as dificuldades do lado, ele começou a descer. E na igreja é assim. Na igreja é desse jeito. Quando nós tiramos o foco do real propósito da igreja, nós saímos da igreja. Vamos embora. Não voltamos mais. Propósito de Deus. Versículo 14, ele fala que Deus se irou com Moisés. Interessante é que o Senhor se irou, mas se irou com uma paciência. Aquela paciência que nós pais temos que ter,
Filhinho, filhinho, não faça isso, filhinho. A de Deus é diferente. Filhinho, filhinho, vai por ali, vai por aqui. E o Senhor queria colocar ali, para que Moisés tivesse igual ao faraó do Egito. Ele estava preparando Moisés para estar igual ao faraó do Egito. Em Êxodo, capítulo 7, Kézia, por favor, coloca na King James, na versão. Êxodo capítulo 7, versículo 1, nos diz assim: Então o Senhor lhe respondeu: Eis que encherei com o poder de Deus perante o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Deus estava fazendo com que ele ficasse igual o faraó aqui na terra, que ele imaginava, né? Porque faraó aqui na terra não era nada, mas ele queria colocar assim, ó, o mesmo time, vamos montar o mesmo time em campo. Faraó tinha os deuses e tinha os seus profetas. Deus colocou Moisés e Arão como seu profeta, como o intermediário ali. Então tinha aquele monte de deuses do Egito, Faraó e os profetas. Do lado de cá tinha o nosso Deus, Moisés e Arão como profeta. Tem um palavreando, né? Assim, parafraseando. Tem um ditado popular que fala que quantidade não é qualidade. Quantidade não é qualidade. E foi assim que Deus colocou no coração de Moisés para estar seguindo essa missão. Versículo 16: Assim como Deus fala aos profetas, você falará ao seu irmão, e ele será o Senhor por sua voz diante do povo. 17: E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Está vendo como é que Deus ia fazer? Como é que Deus fez? Colocou ali, ó, Moisés igual o faraó, para estar combatendo junto com o faraó, e colocando as pragas no Egito. Assim como Deus fala aos profetas, ele também falou a ele. Deus nos fala todo dia. Deus nos sinaliza todo dia. Que nós possamos estar sempre abrindo nossos olhos para os sinais que Deus nos dá, para os sinais que Deus nos mostra, de caminhos que Ele não quer que nós iremos, que Ele não quer que nós passamos. Convidar o Ministério de Louvor. Conclusão da nossa mensagem, da mensagem que o Senhor colocou no coração para estarmos aprendendo mais e mais essa noite. Precisamos crer a cada dia no projeto de Deus. Precisamos aprender a ver os sinais de Deus em nossas vidas. Precisamos evitar de dar desculpa que hoje não. Hoje não, Senhor. Hoje não. Amém? Fique bem à vontade, no banco aí tem a fichinha Minha Maior Decisão.
você sentir vontade, está preenchendo essa ficha, entrega alguém na recepção ou um dos pastores da nossa igreja, que o caminho que o Senhor te mostrou está aqui. Você veio hoje para agradecer a Deus e para voltar pelo caminho que Ele te mostrou lá atrás. E hoje você está aqui para voltar para o caminho dele. Amém?